Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O coração de Beatrice. Bath, Inglaterra, abril de 1851. O Jardim dos Segredos. A chuva fina de abril descia sobre Bath como lágrimas não choradas, e Lady Beatrice Whitmore observava cada gota através dos vidros embaçados de seu conservatório. As rosas ainda dormiam, mas as lavandas já sussurravam promessas de primavera entre os canteiros cuidadosamente organizados de sua propriedade rural. Aos 35 anos, Beatrice havia transformado a solidão em uma arte delicada. 15 longos anos haviam se passado desde que Edmund Ashworth desapareceu de sua vida sem explicações, deixando apenas o eco de promessas sussurradas entre as páginas de Reflexões Morais da Senhorita Edgeworth, o livro que ele nunca devolveu. A manhã transcorria em sua rotina habitual quando Mrs. Henderson, sua governanta, trouxe uma bandeja de prata com o chá e uma carta selada com o brasão do Ministério da Guerra. O papel oficial tremeu entre seus dedos enluvados como uma borboleta ferida. Tenho a honra de informar que o Major Edmund Ashworth, dado como desaparecido em combate, as palavras se embaralharam diante de seus olhos. Vivo. Edmund estava vivo. Seu coração, que havia aprendido a bater em compasso de solidão, tropeçou. Com mãos decididas, Beatrice levantou-se e caminhou até a lareira. As chamas lamberam o papel oficial, transformando 15 anos de incerteza em cinzas. Mas não conseguiu queimar a última linha que havia lido. Retornará a Bath nos próximos dias para tratar de assuntos pessoais. O jardim de lavandas, testemunha silenciosa de suas lágrimas e orações, parecia sussurrar segredos antigos ao vento. Beatrice pressionou a palma da mão contra o vidro frio, observando as primeiras tulipas romperem a terra úmida. 15 anos, uma vida inteira de espera. E agora ele voltava. Mas será que alguns corações podem verdadeiramente perdoar tanto tempo perdido? O retorno do Major. O trem a vapor chegou a Bath numa tarde cinzenta, trazendo consigo o cheiro de carvão e as cicatrizes invisíveis da Guerra da Crimeia. Major Edmund Ashworth desceu lentamente, seus 42 anos pesando mais que sua bagagem militar gasta. The Rosewood Inn o recebeu com a discrição que ele buscava. Nenhuma fanfarra para heróis feridos, apenas quartos silenciosos e janelas que davam para ruas que ele conhecera em outra vida. Edmund caminhava pelas pedras irregulares de Bath como um fantasma visitando seus próprios sonhos. A bengala de carvalho o acompanhava, não por vanidade, mas por necessidade. A perna esquerda guardava lembranças de Sebastopol que preferiu não compartilhar. Foi no mercado de Pulteney, entre cestas de maçãs e o aroma de pães frescos, que o destino decidiu brincar com dois corações que haviam esquecido como dançar. Ela estava de costas, examinando rosas brancas com a mesma delicadeza de 15 anos atrás. O véu negro de viúva não conseguia esconder os fios dourados que escapavam do penteado severo. Edmund sentiu o mundo parar. Beatrice virou-se e seus olhos castanhos encontraram os dele. Não houve palavras. Não havia palavras no idioma inglês capazes de cobrir 15 anos de silêncio. Apenas olhares que se reconheceram através do tempo, através da guerra,
através da saudade que havia se cristalizado em ambos os corações. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, um cumprimento digno de uma lady. Ele tocou a aba do chapéu, uma reverência de soldado. Entre eles, o mercado continuava sua dança cotidiana de vendedores e compradores, mas Beatrice e Edmund existiam em uma bolha de tempo suspenso, onde o presente e o passado se costuravam como rendas antigas. Ela foi a primeira a quebrar o encanto, erguendo sua sombrinha e afastando-se entre as barracas com a elegância de quem aprendeu a transformar a retirada em arte. Edmund ficou parado entre as rosas, segurando a bengala como um âncora. Os rumores não demoraram a chegar aos salões de Beth. O major havia voltado, e a solteirona das lavandas fora vista conversando com ele no mercado. Ou seria apenas imaginação das línguas afiadas da sociedade? A chegada de Charlotte. 3 dias após o encontro no mercado, uma carruagem parou diante da propriedade de Beatrice, trazendo mais que bagagem. Trazia a pequena Charlotte, sobrinha órfã de 11 anos, filha da irmã falecida há poucos meses. Charlotte desceu da carruagem com os olhos curiosos, de quem vê o mundo como um livro ainda não lido. Seus cabelos castanhos brilhavam sob o sol tímido de abril, e ela carregava uma boneca de porcelana como se fosse um talismã contra a solidão. Tia Beatrice? A voz clara ecoou no pátio silencioso. Beatrice sentiu algo se mover dentro do peito, uma ternura que havia dormitado por anos, como sementes no inverno. Ajoelhou-se diante da criança, ajeitando as pregas do vestido azul marinho. Bem-vinda ao seu novo lar, querida Charlotte. A casa que por tanto tempo havia ecoado apenas os passos de Beatrice despertou como um jardim após a chuva. Charlotte explorava cada cômodo com uma curiosidade respeitosa, seus dedos pequenos tocando móveis antigos e cortinas de damasco, como se fossem tesouros descobertos. Foi no jardim dos fundos, entre as lavandas que começavam a brotar, que o destino voltou a tecer seus fios. Edmund caminhava pela trilha pública que margeava a propriedade, apoiado em sua bengala, quando ouviu o riso cristalino de uma criança. Charlotte corria entre as fileiras de lavanda, sua risada despertando ecos adormecidos no coração do ex-soldado. Beatrice surgiu da estufa carregando um regador de cobre e novamente seus olhares se encontraram. Desta vez, porém, havia uma terceira presença. Charlotte parou de correr e observou os 2 adultos com a intuição peculiar das crianças. Tia Beatrice, quem é o senhor da bengala? O silêncio que se seguiu foi denso como o perfume das lavandas. Edmund inclinou-se ligeiramente. Major Edmund Ashworth, senhorita. Um velho conhecido de sua tia. Charlotte olhou de um para o outro e seus lábios se curvaram num sorriso sábio demais para sua idade. Mamãe dizia que os velhos conhecidos são como livros que paramos de ler no meio. Um dia, sempre voltamos à página onde paramos. Seria uma criança de 11 anos capaz de ver o que 2 corações adultos teimavam em esconder atrás de 15 anos de orgulho ferido? O livro devolvido. Uma semana após o encontro no jardim, Edmund apresentou-se à porta de Beatrice, carregando um embrulho cuidadosamente envolvido em papel marrom. Mrs. Henderson o conduziu ao conservatório, onde Beatrice organizava mudas de rosas em pequenos vasos de terracota. Lady Whitmore, sua voz carregava a formalidade de quem tenta manter distância do coração. Vim devolver algo que deveria ter retornado há muito tempo. O embrulho revelou reflexões morais da senhorita Edgeworth, o mesmo exemplar que ele havia emprestado 15 anos atrás. Entre as páginas, pétalas secas de lavanda sussurraram como fantasmas perfumados. Beatrice tocou a capa gasta com dedos trêmulos. Também guardei lavandas, murmurou, retirando de uma gaveta um pequeno sachê de seda. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo gotejamento suave da fonte do conservatório. Edmund aproximou-se, o som de sua bengala ecoando nas pedras. Beatrice, sua voz falhou pela primeira vez. Precisa saber que escrevi. Escrevi cartas. Muitas cartas. Nunca recebi nenhuma. Ela respondeu sem olhá-lo, concentrando-se nas mudas como se fossem a coisa mais importante do mundo. O capitão Reginald Thornfield as interceptava. Descobri apenas na semana passada, quando ele tentou se justificar num acesso de remorso e embriaguez. As mãos de Beatrice se imobilizaram sobre a terra úmida. Thornfield, ele estava apaixonado por você. Via minhas cartas como obstáculo aos próprios planos. Quando parti para a Crimeia,
Garantiu que você pensasse que eu havia simplesmente desaparecido. Uma lágrima única rolou pela face de Beatrice, caindo sobre uma muda de rosa branca. 15 anos, Edmund. 15 anos esperando uma explicação que nunca veio. Edmund aproximou-se mais, sua mão livre hesitando no ar antes de pousar suavemente sobre o ombro dela. Pode me perdoar? Beatrice finalmente ergueu os olhos. A pergunta é, podemos perdoar o tempo perdido? Mas alguns segredos são demasiado dolorosos para serem revelados de uma só vez, e o coração de Beatrice guardava ainda mais mistérios do que Edmund imaginava. A verdade revelada. Na manhã seguinte, Edmund dirigiu-se à propriedade do capitão Reginald Thornfield, uma casa imponente, mas mal cuidada nos arredores de Bath. O homem que o recebeu pouco lembrava o oficial elegante de 15 anos atrás. O álcool e o remorso haviam esculpido sulcos profundos em seu rosto. Edmund, Thornfield tentou um sorriso que não chegou aos olhos. Sabia que viria. O confronto foi silencioso, mas implacável. Edmund colocou sobre a mesa de mogno uma pilha de cartas amareladas, todas endereçadas a Beatrice, todas interceptadas, todas não entregues. 23 cartas, Reginald. 23 oportunidades de felicidade que você destruiu. Thornfield serviu-se de conhaque com mãos trêmulas. Estava apaixonado por ela. Achei que você desistiria, que ela eventualmente se voltaria para você? Edmund pegou uma das cartas. Você conhecia tão pouco o coração de Beatrice quanto conhece o seu próprio. O capitão bebeu em silêncio antes de caminhar até uma escrivaninha. De uma gaveta secreta, retirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Esta nunca enviei. Foi a última que escrevi antes de partir para a Crimeia. Estava com medo de que fosse tarde demais. Edmund reconheceu sua própria letra, mais jovem e esperançosa. O lacre vermelho permanecia intacto após 15 anos. Por que guardou esta? Porque nela você pedia a mão dela em casamento. Porque sabia que, se ela a lesse, nunca olharia para outro homem. Edmund guardou a carta no bolo interno do casaco, próxima ao coração. Você está certo. Ela nunca teria olhado para outro homem, especialmente para você. Mas seria tarde demais para entregar uma proposta de casamento escrita 15 anos atrás? Algumas palavras podem atravessar o tempo, mas o coração de uma mulher pode ser mais complexo que as batalhas de qualquer guerra. A carta do passado. O jardim de rosas de Beatrice estava em pleno florescimento quando Edmund chegou ao anoitecer, carregando a carta que havia escrito em 1836. As pétalas brancas e cor-de-rosa dançavam na brisa vespertina como bailarinas em um palco perfumado. Beatrice o aguardava no banco de ferro forjado, com Charlotte a seu lado, ensinando pontos de bordado à menina. A cena doméstica tocou algo profundo na alma do ex-soldado. Charlotte, querida, vá ver se Mrs. Henderson precisa de ajuda com o jantar, Beatrice disse suavemente. A menina, com sua intuição peculiar, beijou a testa da tia e sussurrou. Os livros mais bonitos sempre têm finais felizes, tia Beatrice. Quando ficaram sozinhos, Edmund estendeu a carta. Suas mãos se tocaram brevemente na transferência do envelope, e ambos sentiram o choque elétrico de uma conexão que o tempo não conseguira romper. Esta carta deveria ter chegado a você em maio de 1836. Thornfield garantiu que nunca a visse. Beatrice olhou o lacre intacto com uma mistura de curiosidade e temor. Edmund, tantos anos se passaram. As palavras de um coração não envelhecem, Beatrice. Leia, por favor. Com dedos cuidadosos, ela rompeu o lacre. A tinta havia desbotado, mas as palavras permaneciam claras. Minha querida Beatrice, quando esta carta chegar às suas mãos, já estarei navegando em direção à Crimeia. Mas levo comigo mais que equipamentos militares. Levo a esperança de que, ao retornar, você me conceda a honra de ser sua esposa. Seu amor é minha âncora, seu sorriso minha bússola. Aguarde por mim, como eu aguardarei pelo dia em que poderemos caminhar juntos pelos jardins da vida. Eternamente seu, Edmund. As lágrimas de Beatrice caíram sobre o papel antigo, misturando presente e passado. Edmund ajoelhou-se diante dela, suas mãos encontrando as dela. Beatrice, Ela selou seus lábios com um beijo que carregava 15 anos de saudade, de noites solitárias, de primaveras que desabrocharam sem testemunhas.
Era um beijo que sabia a lágrimas salgadas e promessas cumpridas tardiamente. Quando se separaram, Edmund continuava ajoelhado. A pergunta permanece válida, mesmo depois de tanto tempo. Quer se casar comigo? Antes que Beatrice pudesse responder, Charlotte apareceu na janela do conservatório, sua voz ecoando no jardim. Tia Beatrice, estou me sentindo muito quente. A febre escarlate havia chegado à casa, e com ela, uma provação que testaria não apenas o amor recém-descoberto, mas a força de dois corações que aprenderam a enfrentar tempestades sozinhos. Seria o destino cruel o suficiente para reunir dois amantes apenas para testá-los novamente, com a possibilidade de uma nova perda? O julgamento social. Enquanto Charlotte lutava contra a febre escarlate nos aposentos superiores da casa, Beth fervilhava com rumores sobre o romance tardio entre a solteirona das lavandas e o major desonrado, como Lady Pemberton havia começado a se referir a eles em seus chás vespertinos. Lady Pemberton, matriarca indiscutível da sociedade de Bath, havia convocado uma reunião em sua mansão georgiana para discutir a situação escandalosa que estava se desenrolando sob seus narizes. 12 ladies influentes sentaram-se em sua sala de visitas, cercadas por porcelana de Spode e maledicência cuidadosamente temperada. Uma mulher de 35 anos, comportando-se como uma jovem apaixonada, Lady Pemberton, agitou o leque de sândalo com indignação calculada. E ele, um major que retorna sem glória, sem fortuna, apoiando-se numa bengala como um mendigo. Mrs. Aldrich, cuja própria filha havia recusado 3 propostas de casamento, inclinou-se conspiradoramente. Ouvi dizer que ele passou anos em asilos militares. Dizem que a guerra lhe afetou a mente. As línguas afiadas teceram sua teia de veneno, criando uma versão da história onde Beatrice era uma mulher desesperada e Edmund, um aproveitador sem escrúpulos. Enquanto isso, na propriedade de Beatrice, Edmund não se afastava da cabeceira de Charlotte. Suas mãos grandes e calejadas pela guerra mostravam uma delicadeza surpreendente ao aplicar compressas frias na testa da menina e segurar pequenos goles de água em seus lábios ressecados. Não vai morrer, vai, Major Edmund, Charlotte sussurrava em seus momentos de lucidez. Não se você continuar lutando como o soldado corajoso que é, ele respondia, ajeitando os cachos úmidos em sua testa. Beatrice observava da porta, seu coração se dividindo entre a gratidão por ter Edmund ali e o terror de perder Charlotte logo depois de ganhá-la. Era como se o destino testasse sua capacidade de amar novamente. Na 4ª noite de vigília, quando a febre finalmente cedeu e Charlotte dormiu tranquilamente pela primeira vez em dias, Beatrice e Edmund se encontraram na cozinha silenciosa. Ela serviu chá em xícaras de porcelana que tremiam em suas mãos exaustas. "Os rumores chegaram até você?" perguntou ela sem levantar os olhos. Lady Pemberton não é exatamente discreta. Edmund sorriu cansado. Preocupa-se com o que dizem? Beatrice finalmente o encarou. Preocupo-me com Charlotte. Ela terá que viver nesta sociedade depois que crescer. E conosco? Preocupa-se conosco? Ela estendeu a mão através da mesa e seus dedos se entrelaçaram. Aprendi que o amor verdadeiro não se preocupa com plateias. Mas Lady Pemberton não se contentaria com sussurros no chá vespertino. Ela estava planejando um confronto público que testaria não apenas o amor de Beatrice e Edmund, mas a coragem de ambos em enfrentar uma sociedade que havia decidido julgá-los. A proposta pública. O Assembly Rooms de Bath não havia testemunhado tanto drama desde os tempos de Jane Austen. Lady Pemberton havia organizado um chá beneficente com o pretexto de arrecadar fundos para órfãos, mas todos sabiam que seu verdadeiro objetivo era confrontar publicamente Beatrice e Edmund. Beatrice chegou ao salão octogonal, trajando um vestido de seda cinza perla, Charlotte recuperada a seu lado, usando um vestido azul claro que realçava seus olhos brilhantes. Edmund as acompanhava, impecável em seu uniforme militar cuidadosamente escovado, as medalhas da Crimeia reluzindo discretamente sobre o peito. O murmúrio da multidão cessou quando eles entraram. Lady Pemberton ergueu-se de sua cadeira como uma rainha prestes a pronunciar uma sentença. Lady Whitmore, sua voz ecoou pelo salão. Que surpresa vê-la em sociedade. Ouvimos rumores tão interessantes sobre seus últimos compromissos.
O silêncio que se seguiu era denso como neve, antes de uma tempestade. Beatrice manteve a postura ereta, sua mão descansando levemente no braço de Edmund. Lady Pemberton, sempre tão direta. Imagino a que compromisso se refere. Ora, querida, todos sabemos sobre suas aventuras com este cavalheiro. Uma mulher de sua idade, comportando-se como uma jovem inconsequente. Foi quando Edmund deu um passo à frente, sua bengala batendo firmemente no chão de mármore. Com sua permissão, Lady Pemberton, sua voz de comando militar silenciou qualquer murmúrio restante. Gostaria de esclarecer publicamente a natureza dos meus compromissos com Lady Whitmore. E então, diante de 60 das pessoas mais influentes de Bath, Edmund ajoelhou-se sobre um joelho, guardando a bengala e retirando do bolso um anel de safiras que havia pertencido à sua mãe. Lady Beatrice Whitmore, sua voz carregou através do salão silencioso, quer me conceder a honra de ser minha esposa. O gaspar coletivo foi audível. Charlotte bateu palmas discretamente. Lady Pemberton empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Beatrice olhou ao redor do salão, para as faces expectantes, para os olhos julgadores, para a sociedade que havia passado anos sussurrando sobre sua solidão e agora sussurrava sobre seu amor. Então, olhou para Edmund ainda ajoelhado, seus olhos azuis cheios de uma coragem que havia enfrentado campos de batalha e agora enfrentava algo muito mais assustador, a vulnerabilidade do amor público. Sim, ela disse simplesmente estendendo a mão. Sim, quero. O salão explodiu. Algumas senhoras aplaudiram, outras se escandalizaram, mas todos tinham que admitir. Havia assistido a algo extraordinário. Captain Morrison, veterano da Crimeia presente ao evento, levantou-se e bateu palmas sonoramente. Bravo, Major! Um soldado corajoso merece uma lady corajosa. Mas nem todas as batalhas são vencidas com uma proposta pública, e Lady Pemberton não era o tipo de mulher que aceitava a derrota graciosamente. O casamento outonal, outubro chegou a Bath, pintando as árvores de dourado e vermelho, e com ele veio o dia do casamento de Beatrice e Edmund. Contrariando todas as expectativas da sociedade, eles optaram por uma cerimônia simples na pequena capela de St. Swithin, na propriedade de Beatrice. A capela de pedra, coberta de era secular, acomodava apenas 20 convidados, mas cada um havia sido escolhido pelo coração, não pela posição social. Captain Morrison estava lá, representando os companheiros de armas de Edmund. Mrs. Henderson chorava discretamente no terceiro banco. O reverendo Thompson, que havia batizado Beatrice décadas atrás, sorria com a satisfação de quem vê a vida completar seus ciclos. Charlotte, aos 11 anos, havia assumido o papel de dama de honra com uma seriedade adorável. Ela carregava um buquê de lavandas e rosas brancas, suas pequenas mãos firmes, apesar da emoção que brilhava em seus olhos. Beatrice caminhava sozinha pelo corredor. Não havia ninguém para entregá-la, mas ela não precisava ser entregue por ninguém. Era uma mulher que havia escolhido por si mesma, que havia esperado pelo momento certo, que havia aprendido a diferença entre solidão e solitude. Seu vestido era de cetim cor de marfim, simples mas elegante, com mangas longas rendadas que escondiam as marcas deixadas pelos anos de jardinagem. Nas mãos, carregava um buquê de lavandas, a flor que havia testemunhado toda sua história de amor. Edmund esperava no altar apoiado discretamente em sua bengala, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que as guerras não haviam conseguido roubar. Quando Beatrice chegou ao altar, ele sussurrou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você está mais linda que nas minhas lembranças mais queridas. O reverendo Thompson começou a cerimônia com uma voz que ecoava décadas de casamentos, mas raramente havia presenciado dois corações que traziam tanta história às suas palavras. Beatrice e Edmund vêm a esta capela não como jovens impulsivos, mas como almas maduras que aprenderam o valor do amor através da paciência e da separação. Quando chegou o momento dos votos, Edmund retirou uma folha de papel do bolso. Não os votos tradicionais, mas palavras que havia escrito no silêncio da madrugada. Beatrice, prometo não apenas amar você pelos anos que nos restam, mas honrar os anos que perdemos. Prometo que cada primavera será nova para nós, cada jardim será nosso jardim, cada amanhecer será o primeiro amanhecer de nossa vida juntos. Beatrice não tinha papel.
Suas palavras saíam direto do coração. Edmund, prometo que meu amor por você não será diminuído pelo tempo que esperou, mas multiplicado por ele. Prometo que nossa casa será um lar não apenas para nós, mas para todos os que precisam de um porto seguro. Os anéis foram trocados, o de safiras de sua mãe para ela, uma simples aliança de ouro para ele. Quando o reverendo pronunciou, "Você pode beijar a noiva", o beijo que se seguiu foi observado por Charlotte com aprovação solene, como se ela fosse a guardiã oficial daquela felicidade. A celebração foi modesta, chá com bolos na sala de visitas, conversas suaves, risadas genuínas. Mas havia algo no ar daquela tarde outonal, algo que dizia que alguns amores são tão genuínos que transformam até os momentos mais simples em magia pura. A nova vida. O inverno que se seguiu ao casamento foi o mais suave que Beth experimentara em anos, como se até o clima conspirasse para facilitar o período de adaptação dos novos cônjuges. A casa de Beatrice, agora deles, ganhou uma dinâmica diferente, mais rica, mais complexa. Edmund instalou-se no antigo escritório, que havia estado fechado desde a morte do pai de Beatrice. Ele o transformou em uma sala de estudos onde recebia jovens aspirantes a oficiais, preparando-os para os exames militares. Suas histórias da Crimeia, contadas com uma honestidade que não romanticava a guerra, atraíam não apenas estudantes, mas veteranos em busca de alguém que entendesse suas cicatrizes invisíveis. Beatrice observava da janela da cozinha Edmund, ensinando estratégia militar a rapazes nervosos, seus gestos firmes desenhando batalhas imaginárias no ar. Havia algo reconfortante em vê-lo encontrar propósito sem precisar partir para longe. Charlotte havia se adaptado à presença de Edmund com a facilidade das crianças inteligentes. Ela o chamava de Uncle Edmund e havia nomeado a si mesma assistente oficial de suas aulas de história militar, organizando mapas e anotações com uma eficiência que impressionava os estudantes mais velhos. As noites eram o tempo mais precioso. Após o jantar, quando Charlotte subia para fazer suas lições, Beatrice e Edmund sentavam-se no conservatório. Ela bordava ou lia enquanto ele escrevia em seu diário militar. Não memórias da guerra, mas observações sobre esta nova campanha, a construção de uma vida doméstica. É estranho, ele comentou uma noite de fevereiro, passar 42 anos aprendendo a viver sozinho e depois descobrir que tudo fazia mais sentido com você ao lado. Beatrice ergueu os olhos do bordado, um conjunto de guardanapos com lavandas para a mesa de jantar. Não é estranho, é apenas tardio, mas algumas coisas boas na vida valem a espera. Eles desenvolveram rituais pequenos, mas significativos. O chá das 5 servido no conservatório, as caminhadas vespertinas pelo jardim mesmo no frio, a leitura compartilhada de David Copperfield em capítulos dominicais. Edmund descobriu que tinha talento para jardinagem. Suas mãos, que haviam empunhado espadas e rifles, mostravam-se surpreendentemente delicadas com mudas de rosas. Ele criou um pequeno canteiro de ervas medicinais, conhecimento adquirido, cuidando de companheiros feridos em batalha. Beatrice, por sua vez, encontrou no casamento não a perda de independência que a sociedade pregava, mas uma expansão de sua força. Ela e Edmund tomavam decisões juntos, discutiam livros como iguais intelectuais, planejavam melhorias na propriedade como verdadeiros parceiros. Charlotte floresceu neste ambiente. Seus boletins escolares eram exemplares, mas mais que isso, ela havia desenvolvido uma confiança tranquila que vinha de saber-se amada incondicionalmente por 2 adultos que se respeitavam mutuamente. Mas a verdadeira prova de que haviam construído algo sólido viria quando a sociedade de Beth, que ainda murmurava sobre o casamento inconveniente, fosse forçada a reconhecer que alguns amores são tarde demais apenas para quem não tem paciência para esperá-los. A revelação de Lady Pemberton. A primavera de 1853 trouxe mais que flores aos jardins de Bath. Trouxe também revelações que abalaram os alicerces da sociedade local. Lady Pemberton, que havia passado 2 anos remoendo sua derrota pública no Assembly Rooms, decidiu fazer uma última jogada contra o casamento que ela considerava uma afronta pessoal. Foi durante um chá na casa de Mrs. Aldrich que a verdade veio à tona de forma inesperada. Lady Pemberton, depois de alguns copos de xerez a mais,
deixou escapar informações que havia guardado como cartas na manga. Aquela Beatrice Whitmore acha que é muito especial, murmurou com a língua solta pelo álcool. Mas eu sei coisas sobre ela que fariam até o Santo Major Edmund repensar sua escolha. Mrs. Caldwell, sempre ávida por escândalos, inclinou-se interessada. Que tipo de coisas, Lady Pemberton? O que acham que uma mulher de 35 anos fazia sozinha por 15 anos? Acham mesmo que ela ficou casta como uma freira, aguardando por um fantasma? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Lady Pemberton continuou, desfrutando da atenção. Houve um homem, Dr. William Hartwell, de Londres. Ele vinha a Bath tratar de pacientes particulares e, digamos que encontrava consolação na propriedade das lavandas. As senhoras se entreolharam, chocadas. Mrs. Aldrich ousou perguntar. Tem certeza, Lady Pemberton? Vi com meus próprios olhos 3 anos atrás. Carriages chegando à propriedade dela no meio da noite, partindo antes do amanhecer. Um homem casado, devo acrescentar. O que Lady Pemberton não esperava era que Mrs. Henderson, a governanta de Beatrice, estava na cozinha de Mrs. Aldrich, ajudando com o serviço do chá, uma prática comum entre empregadas durante eventos sociais. Ela ouviu cada palavra. Naquela noite, Mrs. Henderson chegou em casa com os olhos vermelhos de indignação. Beatrice estava no conservatório, regando suas orquídeas, quando a governanta irrompeu sem bater à porta. Lady Beatrice, preciso contar-lhe algo terrível. Beatrice ouviu o relato completo em silêncio, suas mãos se imobilizando sobre o regador. Quando Mrs. Henderson terminou, ela suspirou profundamente. Mrs. Henderson, vá chamar Edmund, por favor, e Charlotte também. É hora de esclarecer algumas coisas. Quando todos se reuniram na sala de estar, Beatrice permaneceu de pé diante da lareira, suas mãos entrelaçadas à frente do corpo. Edmund sentou-se na poltrona de couro, Charlotte no banquinho aos seus pés, ambos esperando. Dr. Hartwell realmente vinha aqui. Beatrice começou com voz firme. Mas não pelos motivos que Lady Pemberton imagina. Ela caminhou até a escrivaninha e retirou uma gaveta secreta, de onde tirou um maço de papéis médicos amarelados. Há 4 anos descobri ter uma condição no coração. Dr. Hartwell era, o melhor especialista de Londres em doenças cardíacas. Ele vinha aqui às escondidas porque eu não queria que a sociedade soubesse de minha fragilidade. Edmund levantou-se abruptamente, a bengala caindo ao chão. Beatrice, você está... Estou bem agora. O tratamento funcionou, mas durante 2 anos vivi com medo de morrer a qualquer momento. Por isso rejeitei outros pretendentes. Por isso me isolei ainda mais. Charlotte correu para abraçar a tia. Por que não nos contou antes? Porque aprendi que segredos guardados por muito tempo se tornam mais assustadores na nossa imaginação do que na realidade. Edmund aproximou-se e tomou as mãos de Beatrice entre as suas. Tinha medo de me contar? Tinha medo de que você achasse que se casou com uma mulher quebrada. Beatrice, ele sussurrou beijando suas mãos, todos nós somos quebrados de alguma forma. A guerra me quebrou, a solidão quebrou você, a orfandade quebrou Charlotte. Mas juntos somos inteiros. Mas Lady Pemberton não desistiria facilmente, e quando os rumores que ela havia espalhado chegaram aos ouvidos errados, a reputação de Beatrice enfrentaria seu maior teste. O escândalo e a defesa. Os rumores espalhados por Lady Pemberton correram por Bath como fogo em palha seca. Em 3 dias, a versão distorcida da história havia se transformado em algo irreconhecível. Beatrice supostamente havia mantido um caso escandaloso com um médico casado, enganando a sociedade com sua fachada de respeitabilidade. O primeiro sinal do problema veio quando o padeiro se recusou a entregar pães na propriedade. Depois, a costureira cancelou o pedido do vestido novo de Charlotte. Por fim, 2 mães retiraram seus filhos das aulas de Edmund, alegando preocupações morais. Charlotte chegou da escola com os olhos vermelhos, recusando-se a contar o que havia acontecido. Foi apenas quando Edmund se ajoelhou diante dela que a menina sussurrou. As outras meninas disseram que a tia Beatrice é uma mulher má, que o senhor se casou com ela sem saber quem ela realmente era. Edmund sentiu uma fúria fria tomar conta de si. Não a raiva explosiva dos campos de batalha, mas algo mais controlado e, portanto, mais perigoso. Naquela tarde, ele se dirigiu ao clube de cavalheiros de Bath.
onde sabia encontrar os homens mais influentes da sociedade local. Entrou apoiado na bengala, mas sua postura militar estava mais ereta que nunca. O silêncio desceu sobre o salão quando ele apareceu. Conversas cessaram, jornais foram baixados, todos os olhos se voltaram para ele. Cavalheiros! Sua voz ecoou no ambiente forrado de madeira escura. Vim aqui porque um soldado não deixa que sua família seja atacada sem defesa. Lord Ashford, respeitado magistrado local, acenou para que Edmund se aproximasse. Major, ouvimos rumores perturbadores. Ouviram mentiras. Edmund retrucou sem hesitação. E vou esclarecer os fatos apenas uma vez. Durante 20 minutos, Edmund contou a verdade sobre Dr. Hartwell, sobre a condição cardíaca de Beatrice, sobre a coragem necessária para uma mulher enfrentar sozinha uma doença potencialmente fatal. Sua voz nunca tremulou. Seus fatos eram precisos como relatórios militares. Minha esposa guardou esse segredo não por vergonha, mas por dignidade. Ela não queria ser vista como uma inválida. Não queria que casassem com ela por pena. Qualquer um de vocês faria o mesmo em circunstâncias similares. Captain Morrison, que estava presente, bateu o punho na mesa. Por Deus, Edmund, qualquer homem que conhece sua esposa sabe que ela é incapaz de desonestidade. Outros veteranos militares presentes no clube começaram a murmurar assentimento. O peso de suas vozes, homens que haviam servido ao país, começou a inclinar a balança da opinião pública. Lord Ashford levantou-se solenemente. Major Ashworth, creio que falo por todos os cavalheiros presentes quando digo que sua esposa tem nossa mais completa confiança e respeito. Mas Edmund não havia terminado. Há uma última coisa. Lady Pemberton iniciou e alimentou esses rumores por vingança pessoal. Uma lady verdadeira protege a reputação de outras mulheres, não a destrói por capricho. As palavras ficaram suspensas no ar como um desafio. Todos sabiam que Edmund havia declarado guerra social a Lady Pemberton, e num mundo onde a reputação era tudo, essa era uma batalha que poderia ter consequências duradouras. Mas algumas batalhas valem a pena ser lutadas, especialmente quando protegem aqueles que amamos, e Edmund estava descobrindo que defender Beatrice lhe dava um propósito tão nobre quanto qualquer causa militar. O clímax, a escolha de Charlotte Setembro, de 1858, chegou carregado de tensões não resolvidas. Charlotte, agora com 18 anos, havia se tornado uma jovem de rara beleza e inteligência, cortejada por 3 pretendentes respeitáveis. Mas a decisão que ela precisava tomar transcendia a questão do casamento. Era sobre lealdade, família e as cicatrizes deixadas pelos anos de escândalo social. O primeiro pretendente era James Morrison, filho do Captain Morrison, jovem oficial promissor que via em Charlotte não apenas uma esposa, mas uma aliança estratégica com a família que o havia acolhido. O segundo era Dr. Thomas Hartwell, filho mais novo do médico que havia tratado Beatrice. Ironia do destino que trouxe à tona memórias dolorosas. O terceiro era Lord Henry Pemberton, sobrinho de Lady Pemberton, cuja proposta chegou com intenções claramente vindictivas. A carta de Lord Henry era um insulto disfarçado de cortesia. Oferecia casamento a Charlotte, apesar de sua origem manchada, garantindo que sua generosidade apagaria os escândalos familiares do passado. Charlotte trouxe a carta para Beatrice numa tarde dourada de setembro, quando as rosas tardias ainda perfumavam o ar do conservatório. Suas mãos tremiam, não de nervosismo, mas de indignação contida. Tia Beatrice, sua voz carregava uma firmeza nova. Preciso perguntar-lhe algo, e peço que seja completamente honesta comigo. Beatrice ergueu os olhos do bordado, pressentindo a seriedade do momento. Sempre fui honesta com você, querida. Os rumores sobre o Dr. Hartwell, eles a afetaram mais do que vocês me deixaram perceber, não foi? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Beatrice colocou o bordado de lado e olhou diretamente nos olhos da sobrinha, olhos que eram uma mistura perturbadora de inocência e sabedoria precoce. Sim, admitiu finalmente. Houve momentos em que quase acreditei que talvez fosse melhor partir de Bath, recomeçar em algum lugar onde ninguém conhecesse nossa história. E por que não partiram? Por sua causa. E porque fugir seria admitir culpa que não tínhamos. Charlotte se ajoelhou ao lado da poltrona da tia,
suas mãos jovens cobrindo as mais velhas. Tia Beatrice, quero que saiba que escolher entre esses pretendentes não é minha maior preocupação. Minha maior preocupação é garantir que todos saibam que sou orgulhosa de ser uma Whitmore Ashworth. Foi então que Edmund entrou no conservatório, carregando correspondência. Ele notou imediatamente a tensão no ar e a carta de Lord Henry sobre a mesa. Problemas? Perguntou, sua experiência militar ativando instintos protetivos. Charlotte levantou-se e enfrentou ambos os adultos que haviam se tornado seus pais do coração. Decidi recusar todas as propostas. Charlotte, Beatrice exclamou, você não pode sacrificar sua felicidade por... Não é sacrifício, Charlotte interrompeu, com uma serenidade que surpreendeu a ambos. É escolha. Quero estudar medicina em Londres. Quero ser útil ao mundo como Dr. Hartwell foi útil à senhora. Quero que meu nome seja lembrado pelo que construí, não por com quem me casei. Edmund aproximou-se da jovem, seus olhos brilhando com orgulho paternal. Charlotte, ter certeza. O mundo não é gentil com mulheres que escolhem caminhos não convencionais. O mundo não foi gentil com a tia Beatrice quando ela escolheu esperar pelo Senhor. Não foi gentil com o Senhor quando voltou da guerra. Mas vocês persistiram e construíram algo belo dessa persistência. Charlotte dirigiu-se à escrivaninha e pegou uma pena. Com movimentos decididos, começou a escrever 3 cartas. Recusas corteses, mas firmes aos 3 pretendentes. Na carta para Lord Henry, porém, ela acrescentou um parágrafo que selaria o destino social de Lady Pemberton para sempre. Devo informá-lo que jamais me casaria com alguém cuja família considera necessário redimir a minha. Os Whitmore Ashworth não precisam de redenção. Somos uma família construída sobre amor, honestidade e dignidade. Qualidades que, aparentemente, são estranhas à sua linhagem. Era uma declaração de guerra social, mas também de independência. Charlotte havia escolhido não apenas um futuro para si mesma, mas definido de uma vez por todas, onde estava sua lealdade. O desfecho, 7 anos depois, Bath, outubro de 1865. O outono pintava a cidade com tons dourados, e a propriedade das lavandas nunca havia estado mais exuberante. 14 anos haviam se passado desde que Edmund retornara da guerra, 7 desde o casamento, e a vida havia tecido uma tapeçaria rica e complexa de alegrias conquistadas e lições aprendidas. Charlotte, agora a doutora Charlotte Whitmore Ashworth, havia se formado em medicina em Londres, a terceira mulher a conseguir tal feito na Inglaterra. Ela retornara a Bath não como a órfã assustada de outrora, mas como uma mulher de 25 anos, cuja reputação como médica competente precedeu sua chegada. Nesta manhã de outubro, ela caminhava pelos jardins de sua infância, ao lado de Edmund, agora com 52 anos, cabelos prateados, mas olhos ainda vivos de propósito. Beatrice, aos 49, permanecia no conservatório, suas mãos delicadas cuidando de uma nova geração de mudas de rosas. Uncle Edmund, Charlotte disse, usando o tratamento que mantivera mesmo depois de adulta, nunca lhe agradeci adequadamente. Pelo que, minha querida? Por me ensinar que coragem não é a ausência do medo, mas agir corretamente apesar dele. Edmund parou de caminhar, apoiou-se na bengala que ainda o acompanhava e sorriu. Você aprendeu isso sozinha, Charlotte. Eu apenas tive o privilégio de observar. Eles haviam parado diante do canteiro, onde uma nova roseira florescia. Um híbrido que Beatrice havia desenvolvido ao longo dos anos, misturando rosas brancas e cor-de-rosa numa variedade única, que ela chamara de perseverança. As pessoas da cidade ainda comentam sobre vocês dois, Charlotte observou. Mas agora é com admiração, não com malícia. Era verdade. Lady Pemberton havia perdido gradualmente sua influência social após o incidente com Charlotte. Suas próprias tentativas de vingança se voltaram contra ela quando a sociedade percebeu seu caráter vindictivo. Ela agora vivia reclusiva, amarga testemunha de como a malícia pode consumir quem a cultiva. Captain Morrison havia se tornado o novo líder social não oficial de Bath, promovendo uma atmosfera mais inclusiva. Dr. Thomas Hartwell visitava ocasionalmente, não mais como pretendente rejeitado, mas como colega de Charlotte, respeitando a escolha dela e mantendo amizade genuína. Edmund havia expandido sua escola para jovens oficiais,
que agora funcionava em um prédio próprio no centro de Bath. Suas aulas sobre liderança ética atraíam estudantes de toda a Inglaterra e seus métodos de ensino, baseados em experiência real e honestidade sobre os custos da guerra, eram considerados revolucionários. Beatrice havia publicado discretamente um pequeno livro sobre cultivo de rosas, que se tornara referência entre jardineiros amadores. Mais importante que o sucesso literário, porém, era a paz que ela havia encontrado. Suas manhãs no conservatório não eram mais refúgio da solidão, mas celebração da completude. Naquela tarde, enquanto o sol começava a declinar, os três se reuniram no conservatório para o chá vespertino, ritual mantido religiosamente ao longo dos anos. Charlotte serviu o chá em xícaras de porcelana que haviam pertencido à bisavó de Beatrice, cada gesto carregado de continuidade e tradição. "Há algo que preciso lhes contar", Charlotte anunciou, seus olhos brilhando com um segredo feliz. Beatrice e Edmund se entreolharam reconhecendo o tom. Dr. William Hartwell, o pai, não o filho, ofereceu-me uma posição em seu hospital de Londres. Seria a primeira mulher médica em sua equipe. "Charlotte", Beatrice exclamou, "que oportunidade maravilhosa!" "Mas há mais", Charlotte continuou, mal conseguindo conter a excitação. "Ele também mencionou que precisará de alguém para continuar seu trabalho aqui em Bath, supervisionando pacientes cardíacos em recuperação. Seria um trabalho perfeito para uma médica que conhece a importância do ambiente familiar no processo de cura." Edmund entendeu primeiro. "Você vai e volta, dividindo seu tempo entre Londres e Bath." "Exatamente. Desta forma, posso crescer profissionalmente sem abandonar vocês. Aprendi com esta família que as melhores escolhas não são extremas, são equilibradas." Quando Charlotte partiu para preparar a correspondência para Dr. Hartwell, Beatrice e Edmund ficaram sozinhos no conservatório. A luz dourada da tarde filtrava através dos vidros, criando padrões de luz e sombra sobre suas faces amadurecidas. "Edmundo", Beatrice disse suavemente, usando o nome completo como fazia apenas nos momentos de maior intimidade. "Você já se arrepende de alguma coisa?" Ele considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Arrependo-me dos 15 anos que perdemos, mas não me arrependo de como chegamos até aqui. A jornada, por mais dolorosa que tenha sido, nos trouxe exatamente onde precisávamos estar." Beatrice levantou-se e caminhou até a janela, observando as rosas, perseverança, balançarem na brisa vespertina. "Sabe o que aprendi todos esses anos?" "O quê?" "Que o amor verdadeiro não é sobre timing perfeito, é sobre corações que escolhem persistir, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra eles." Edmund juntou-se a ela na janela, envolvendo-a gentilmente nos braços. "E que vale a pena esperar pelos amores que nos fazem pessoas melhores." Do lado de fora, as lavandas liberavam seu perfume na brisa outonal, as rosas sussurravam segredos antigos, e Charlotte podia ser ouvida cantarolando enquanto escrevia sua carta de aceitação. Era uma cena de completude, não perfeita, pois a vida raramente é perfeita, mas autêntica, construída sobre escolhas conscientes e amor cultivado pacientemente como um jardim bem cuidado. Beatrice abriu seu diário pela última vez, não porque sua história havia terminado, mas porque havia finalmente aprendido que algumas histórias são vividas, não escritas. Na última página, escreveu apenas: "O amor que soube esperar floresceu no tempo certo, e suas raízes são profundas demais para que qualquer tempestade possa abalar." E então, fechou o caderno, guardou a pena e voltou-se para Edmund com um sorriso que carregava 15 anos de saudade transformada em gratidão. Lá fora, Bath continuava sua dança eterna de estações, mas dentro do conservatório perfumado de lavandas, 3 corações haviam encontrado o que procuravam: um lar construído sobre paciência, dignidade e a certeza de que alguns amores são realmente eternos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você.